Bom, então vamos retomar a discussão do ponto onde paramos na semana passada. Eu não sei se vocês ainda lembram, mas a gente falou um pouco sobre classificação de variáveis, se eu não me engano, né, que tinha ficado da aula 2. O que mais? Alguém me lembra aí? Eu tenho a desculpa da idade ainda, vocês não têm mais. Exato, parâmetros e conceitos, separar exatamente onde é que a gente vai apresentar as variáveis operacionais e onde a gente vai apresentar as variáveis teóricas, né? Entre outras coisas, mas eu acho que o mais relevante foi isso. E aí eu tinha chegado num ponto que era justamente essa estrutura aqui. Peraí. Falamos também de premissas, não premissas? Uma coisa assim. Exato. O segundo termo que aparece nessa estrutura. A gente tinha parado exatamente aí, né? Quando eu comentei com vocês que a gente ia agora se debruçar sobre cada uma dessas partes que compõem qualquer texto científico. Então, se a gente pudesse agrupar ali os 4 primeiros itens, contexto, premissas, questão da pesquisa e objetivos estariam contidos na introdução. A parte experimental é uma parte que é uma seção sozinha, né, isolada, geralmente. Uma coisa importante é que a gente costuma fazer e que eu vi num seminário que um amigo meu de longa data, que é espetacular, inclusive eu acho que até sugeri o livro para vocês, que é Apresentações Nota 10, né, que tem relação, inclusive, com a disciplina da segunda-feira à noite e tal, e que a sessão experimental ela não tem que estar constante como uma sessão separada nas apresentações de slides, tá? Os dados experimentais podem aparecer junto com a apresentação dos experimentos e a sua discussão. No caso de um texto escrito, geralmente se pede que essa sessão venha separada. Algumas revistas escolhem colocar isso logo após a introdução, que é mais comum, mas existe uma tendência recente, que eu tenho percebido, que algumas revistas separarem essa sessão experimental e deixarem ao final do texto. Tá? Então, nós vamos para a apresentação dos dados de discussão, que estaria naquela sessão famosa, resultados de discussão, né? Bruno. Boa tarde. Uma coisa que eu já percebi, professor, foi revista colocar, né, a introdução, aí parte direto ali para o resultado e discussão, e depois, que nem o senhor disse, vai para a metodologia. Aí eu já vi artigo que faz tanto experimento como estudos mais teóricos, e eles deixam tudo pro final também. É meio que uma sessão separada, como se fosse a bula, né? Se você de fato se interessou por aquilo e quer reproduzir, tem uma sessãozinha que eu acho que, assim, por um lado, ela fica até mais destacada do corpo do texto, e a gente já discutiu aqui, né? E vai voltar a discutir a sessão experimental em detalhes, destacar a sua relevância, mas eu não sei se eu gosto muito dessa estrutura, porque dá a impressão de que é um apêndice que não precisa ser consultado, né? E principalmente para quem está começando a estudar determinada área e tal, eu acho que é relevante, sim, que a gente não passe batido pelos dados experimentais, porque ali estão contidos detalhes, eu diria, fundamentais para a gente conseguir reproduzir e até para entender a natureza do experimento. Mas eu não dito as regras, né? Só estou comentando com vocês sobre o que é que tem rolado na literatura científica. Bom, depois a gente alinhava. Fala, Bruno. Uma coisa que eu penso que, tipo, artigos de dinâmica molecular, a metodologia, normalmente, você só precisa passar alguns parâmetros chaves, né? Aí, tipo, nesses casos, não é algo tão, assim, nossa, como que ele fez isso, né? Então... você está falando de química teórica, né? Porque, tipo, é basicamente a mesma rotina para a maioria dos trabalhos, só que com alguns parâmetros específicos que são que ditam como que ele fez as coisas, né? Aí se ele só falasse esses parâmetros já tá bom. Então, às vezes, porque é simples
de outras pessoas da área entender como que foi feito, eles deixam mais profundo mesmo. Eu nunca fiz essa correlação, mas pode ser que a natureza da pesquisa dite a estrutura. Eu vou dar uma olhada nisso. Levantou um ponto interessante aí. E aí, bom, aí nas conclusões, como eu dizia, nós fechamos o entendimento do trabalho e, eventualmente, damos algumas expectativas que a gente já discutiu, o que é que se poderia fazer com aquilo, né? E, claro, a nossa ideia, a nossa discussão desde o dia 1 é que a gente atinja os nossos objetivos, que é publicar nessas belezuras que aparecem aí na tela, né? Entre outros, mas na verdade, essas revistas só ilustram o sonho de qualquer cientista, mas a ideia é que a gente possa publicar numa revista de bom nível, né? Que é lida por pessoas sérias, é feita por pessoas sérias, e aí eu não teria como apresentá-las num slide, porque são, dentro da área de química, são algumas centenas de periódicos, né? Mesmo que a gente foque muito especificamente na química, se for nas ciências dos materiais, que é uma área interdisciplinar, talvez ainda existam mais revistas onde cabem esse tipo de pesquisa, então, é só para a gente não perder quem não queria Jacques Blum. Na verdade, eu fico feliz com qualquer uma dessas aí. Então, uma coisa interessante, que eu acho que a gente não comentou ainda, é o seguinte, é lógico que a gente tem que almejar publicar nesses periódicos, mas, num segundo momento, a gente tem que aumentar a chance de que os nossos artigos sejam percebidos e, portanto, lidos pelas pessoas que frequentam aquelas revistas, né, pelos potenciais leitores. E lembremos-nos, eu não sei se eu já comentei isso aqui, são duas experiências completamente distintas, né? No processo de julgamento, que é o primeiro momento onde o futuro dos nossos trabalhos vai ser definido, uma rejeição, ou, sei lá, um aceite, né, como decisões finais, e tem uma gradação importante aí no meio, que a gente vai discutir ainda em detalhes. Nesse momento, lembrem-se que o corpo de pessoas que julgam os nossos trabalhos é convidado para isso, né? Então, uma coisa é você estar lá na sua sala, bonitinho, e recebe um e-mail todo pomposo de um editor de uma revista importante, falar, você poderia, em função das suas contribuições dentro de determinada área, você poderia contribuir com a gente e tal, e dar um parecer nesse artigo? Esse cara não precisou de ser pescado, né? Pelo menos não nesse momento. Ele foi convidado a dar um parecer no trabalho. Então, uma coisa é que a gente convença esse grupo de pessoas, né, a considerarem que o nosso trabalho é digno de ser publicado. Uma outra etapa que eu considero bem mais difícil é atrair a atenção de um leitor que às vezes nunca leu nenhum dos nossos trabalhos, não tem noção de que existe o nosso grupo de pesquisa, e vai passar os olhos pelo nosso artigo numa lista de inúmeros outros, durante uma busca. São duas experiências completamente distintas. Então, mesmo que o nosso artigo seja publicado numa boa revista, isso não garante nada com relação ao futuro dele a partir dali, né? Lembrem-se que os fatores que aferem a qualidade de um periódico, a gente já discutiu isso aqui, que esses processos são sempre processos competitivos, né? Qualquer processo que estabelece uma hierarquia é uma competição. Então, uma coisa é conquistar espaço nessa revista, a outra coisa é a gente ser descoberto depois. E as revistas sempre, os parâmetros sempre contam a história da revista, certo? Não garantem nada com relação ao futuro de um trabalho em particular. E outra coisa importante é que aquela visibilidade, aquele impacto de um periódico é um número médio, né? Baseado em centenas, às vezes milhares de trabalhos. Se a gente pensa em periódicos de caráter mais geral, como PLOS ONE, sim, sem dúvida. É justamente disso que vamos tratar mais a fundo hoje. Então, assim, eu vi uma conta um dia desse interessante, que o cara mostrava assim, mesmo nas principais revistas, mais de 80% dos trabalhos de um determinado fascículo nunca são citados.
Então, na verdade, as boas revistas, elas se sustentam nesse patamar de visibilidade graças a alguns poucos trabalhos, enquanto que a maioria eu não diria ignorada, mas não recebe o fato de ter sido publicado numa boa revista não garante nenhum holofote sobre aquele trabalho em particular. Então, a gente tem que pensar, quando a gente fala em público, isso é muito sério, a gente tem que pensar no público que vai ler, né, o nosso trabalho, não só no revisor. E essa etapa de revisão, ela é uma etapa que dura algumas semanas, né, enquanto que o trabalho vai ficar exposto ao público em geral indefinidamente. Então, nós temos que considerar isso, e particularmente pelo fato de que os principais periódicos do mundo, esse slide ficou meio bagunçado, mas eu peguei aí três revistas, três editoras importantes, Wiley, Elsevier e American Chemical Society, para mostrar que digamos assim, uma vitrine desses periódicos é apontar para os leitores, para o cara não ter que ficar caçando naquele volume imenso de informações, quais são os artigos que estão nesse patamar que chamou mais atenção. Então, geralmente isso aparece como o maior número de citações dentro de um determinado período. Ali, por exemplo, no exemplo à esquerda, artigos que foram publicados a partir de 2015. Então, quais são os mais citados dessa revista? Vejam que isso é um sistema que se autoalimenta, porque uma vez que o artigo é colocado ali, na primeira página do periódico, a chance de que a gente o perceba é maior. Então, os mais citados tendem a ser ainda mais citados. Além dos mais citados, tem os mais lidos. Claro que eles não têm como saber exatamente se alguém leu o trabalho, mas pelo número de downloads, eles têm uma estimativa de quais são os artigos que estão sendo mais baixados. Então, aqui, por exemplo, no caso da GEX, eles pegam os artigos publicados nos últimos 12 meses para comparação, né, de forma que artigo muito antigo não fique nessa vitrine, então tem uma troca programada também, e que tenham sido baixados nos últimos 30 dias, desse conjunto maior. Tem ainda algumas editoras usam um hashtag que é os mais populares, aí com base no número de comentários, no número sei lá, de vezes que esses artigos aparecem, o DOI aparece nas redes sociais, o número de vezes que essa informação foi replicada, tá? Então, se a gente consegue chegar nesse patamar dentro de um determinado periódico, a chance do sucesso futuro de um trabalho aumenta consideravelmente, tá? Então, a questão que se põe aqui é o que é que a gente pode fazer para mostrar que o nosso trabalho é diferente dentro desse universo, né? Geralmente as revistas, particularmente aquelas de especialidade, têm trabalhos que são muito similares entre si do ponto de vista do conteúdo, do problema da pesquisa. Então, como destacar o nosso artigo com relação a todos os outros? O que a gente pode fazer? E é justamente disso, a partir de hoje, a gente vai começar a discutir isso com base naquela argumentação que eu tenho trazido para vocês. Então, nós temos, na verdade, a gente tem chances de chamar a atenção dos nossos leitores em vários desses itens, né? Aqui estão teoricamente, todas as partes de um manuscrito, e, primeiro, é importante que essas partes conversem entre si, mas é interessante que a gente possa usar do que se conhece de mais moderno em termos de divulgação científica, né? E aí, quando eu falo divulgação, é divulgação dura mesmo, tá? Divulgação dos nossos dados, não é aquele cara que faz a comunicação científica pegando um artigo e trazendo aquilo para o grande público. Eu estou pensando agora especificamente em periódicos. Como é que a gente pode otimizar cada uma dessas sessões? Tá? Então, a gente vai começar a discutir isso na aula de hoje. Então, é lógico que a primeira chance, pela posição que ocupa, pelo destaque que as revistas dão, a primeira chance que a gente tem de cativar, de conquistar pelo menos a atenção momentânea de um eventual leitor, é no título do trabalho, certo? Antes de qualquer coisa, e inclusive acima do nome dos autores,
aparece o título. É lógico que, se for um autor renomado, alguém muito famoso dentro da área, que já prestou várias contribuições relevantes, as pessoas acabam procurando pelo autor em particular. Mas essa não é a principal ferramenta de busca. As pessoas costumam buscar o assunto, muito mais do que um grupo de pesquisa ou um pesquisador individualmente, tá? Então, o título é a primeira chance, e se vocês pensarem no tipo de busca que a gente costuma fazer hoje em dia, pode ser a última chance também. Se alguém busca um determinado tópico, e eu não sei se vocês têm feito isso recentemente, mas o número de trabalhos dentro de uma especialidade só aumenta, né? Samira? Eu lembro que, não lembro se foi na última ou penúltima aula, o senhor comentou e exemplificou, até achei, assim, fiz uma anotação de que eu quero voltar naquilo, que era aquela questão de ideia versus conceito, na forma de apresentar. Existe já algum indicativo, digamos assim, por exemplo, no que tem mais sucesso num tipo de trabalho, por exemplo? Olha, os editoriais que eu tenho lido, de novo, depende. Os periódicos que são mais gerais, né, aqui a gente trouxe alguns exemplos, mas só para, de novo, fixar essa ideia na gente, vamos pensar em Nature e Science, que publicam qualquer coisa de qualquer área, desde que seja impactante. Aí, geralmente, você tem mais títulos genéricos, até porque o público a que se destina, teoricamente, o cara que publica na Nature, você olhar lá o guia para autores da revista, fala que é fundamental que você tenha um grande impacto dentro da sua área de pesquisa e que tenha impacto em áreas correlatas também. Então, você tem que escrever para todo mundo. Agora, uma revista de especialidade, embora eu sempre aponte isso, é interessante que os conceitos se sobreponham às coisas que você mede, né? A gente pensa o mundo através de conceitos. Só que esses conceitos eles podem ser mais específicos, tá? Vou pegar um exemplo dentro da minha área. Quando eu falo de uma eletrooxidação, isso pode parecer até estranho para alguns químicos. Seguramente não será para eletroquímicos e eletroanalíticos. Agora, quando eu falo do conceito de oxidação, aí já tem gente da área de biologia que sabe o que é. Os físicos que lembram da química da graduação têm noção do que é um processo. Do ponto de vista químico, é a perda de elétrons, certo? Então, vejam que eu não meço a oxidação, né? Eu tenho outros parâmetros que me indicam que ocorreu uma reação de transferência de carga. Mas a oxidação é a ideia. Só que essa ideia ela pode ser restrita a um universo ou pode ser uma ideia de domínio mais amplo, tá? Mas é sempre bom que a gente pense nisso. As ideias, elas saltam aos olhos do maior número de pessoas simplesmente porque elas são entendidas, né? Pelo menos o que está escrito. Basta pegar, por exemplo, a bula de um remédio. Para você ver como é hermética aquele tipo de mensagem, né? Parece que foi feito especificamente para o médico que vai receitar o remédio e não para o paciente. Uma coisa mais ou menos assim. E eles gostam disso, né? O médico gosta de falar difícil. Então, lembre-se de outra coisa que a gente já comentou. Resumo e palavras-chave. Não, acho que eu não comentei com vocês, não. Acho que eu comentei foi no mini curso que eu terminei. Estou confundindo as bolas. O resumo e as palavras-chave são, se a gente der sorte, digamos, se nós chamamos a atenção suficiente para o nosso leitor e ele para no nosso trabalho, a próxima coisa que ele vai ler é o resumo e as palavras-chave. Certo? Então aí a gente tem uma outra chance de dar um pouquinho mais de informação, que às vezes o título, pelo volume limitado, pelo número de caracteres extremamente limitado, o leitor tenha se interessado, mas não sabe exatamente se aquilo ainda interessa ou não aos seus objetivos de pesquisa. E aí vem todas as partes que constam no trabalho e que não, digamos assim, se esses 3 itens, num primeiro momento, título, resumo e palavra-chave, vão permitir com que o nosso artigo seja lido, os demais itens são os que vão permitir que o nosso artigo seja citado. Porque tem muita coisa que a gente lê e que não usa, certo? Então são 2 momentos diferentes. E aí eu não vou me debruçar sobre cada um, até porque a gente vai falar de cada seção aqui, eu já mostrei lá naquele slide anterior, mas eu queria falar um pouquinho, que a gente vai tratar disso também em detalhes,
daquelas partes do manuscrito que são encaminhadas como documentação para os revisores e para o editor, mas que não aparecem nos artigos que saem publicados, tá? Então, a gente vai se demorar um pouquinho sobre essas coisas também, porque é uma comunicação que, como ela é sigilosa, nós acabamos não tendo acesso a muitos exemplos. Como, por exemplo, a carta ao editor. O que tem que conter nessa carta? Como é que a gente conta essa história para alguém que não é a pessoa que vai julgar especificamente o trabalho, né? E aí tem o que deve constar no material suplementar, o resumo gráfico, a gente vai se debruçar muito sobre isso, porque talvez hoje em dia chame mais atenção do que o próprio título do trabalho. Uma figura bem construída, destinada ao público certo, ela pode... Eu já vi em muitos casos, principalmente quando encontra colegas em congresso, que as pessoas comentam, você já viu a nova edição do Jax, por exemplo, que é um periódico muito famoso dentro dos químicos, né? O cara mostra no celular, e aí, claro, essa linguagem aqui é diferente da linguagem que a gente teria na tela dos nossos computadores, é uma linguagem mais visual, mais rápida. Portanto, se a gente tem uma figura chamativa, essa figura pode, inclusive, se tornar mais importante do que o título do trabalho, tá? E eu não... Vejam que eu coloquei ali autores, ali como segundo item, a gente vai seguir esse roteiro certinho, na ordem que aparece aí, à exceção dos autores, que eu vou deixar para comentar com vocês um pouco mais à frente, porque a autoria envolve uma série de fundamentos, de complicadores, envolve aspectos éticos, então eu não vou colocar ele como se fosse um item da estrutura de um artigo, a gente vai falar num outro momento, tá? Então vamos começar lá por cima, o título. Com base nas coisas que eu tenho encontrado na literatura, se alguém lembrar especificamente, que tiver mais interesse, acho que a Débora já fez isso, o pessoal que está fazendo a disciplina, se professor, eu queria um editorial sobre tal tema, eu posso encaminhar para vocês separadamente no e-mail, tá? Fica como leitura complementar. Espera aí que alguém falou alguma coisa aqui. Elogiar a revista, mas explicar por que seu texto entra no escopo da revista, mais falar quais novidades. Calma, Bruno, calma, chegaremos lá. É uma troca de afagos, na verdade. O autor afaga o editor e a revista, que afaga os revisores. Mas a gente vai chegar lá nesse processo. Então, quais são os atributos que compõem um título chamativo, que aumentam as nossas chances, né, de ser percebidos? O foco, eu acho importante, que assim, de novo, esse foco é pensando no público, aqui o título, aqui aquele trabalho se destina. Então, voltando à questão, para uma revista mais geral, você pode usar, pode evitar termos que sejam muito específicos de determinada área, né? Dá uma ideia mais ampla do seu trabalho, enquanto que revistas de especialidade permitem que esse título seja mais centrado naquele ponto específico da pesquisa. No entanto, apesar de a gente usar um título mais genérico ou mais específico, nós não podemos iludir o leitor. É isso que eu estou chamando de fidelidade ao conteúdo. Todos nós já passamos por esse dissabor ao nos depararmos com artigos científicos, e eu iria até mais longe. Quem aqui já não leu um livro com um título que chamou muita atenção e o livro não era aquilo que o título sugeria, ou um filme, certo? Um filme que às vezes você é capturado pelo título e depois você dá uma olhada, o trailer te engana também, você vai assistir o filme e não é nada daquilo. Então, cuidado com isso, porque se a gente não for fiel ao conteúdo, se a gente quiser fazer propaganda demais, se a gente quiser, sei lá, ser genérico demais, a gente pode acabar atraindo, no primeiro momento, um número de pessoas que vai baixar o nosso trabalho, mas quando as pessoas gastarem o tempo necessário para ler, elas vão perceber que aquilo não as interessa, e aí a ideia de ganhar visibilidade dá com os burros d'água, certo? A gente vai acabar não sendo citado do mesmo jeito. O que eu estou chamando aqui de... Mas, então, é isso, né? O conteúdo dá um tapa na cara porque provavelmente o título não foi fiel ao conteúdo. Pode ser por um sentido ou por outro. Sem dúvida, sem dúvida.
O clickbait também aparece infelizmente aparece nos textos científicos, né? Alguém que está querendo ganhar um download. A tradição, gente, significa que, na medida do possível, o título não é o lugar para a gente inventar terminologia nova, tá? É lógico que você pode se deparar com um novo conceito, você pode desenvolver uma nova técnica, você pode desenvolver formas de avaliar uma técnica, novas formas de avaliar uma técnica já existente. E essas coisas, para que a gente não fique repetindo, às vezes, expressões que são gigantescas, as pessoas costumam criar siglas, acrônimos. Você pode, digamos assim, você pode inventar um vocabulário em ciência, e isso é muito comum. Só que o título não é o lugar para isso. Tá? Lembrem-se que as pessoas não baixam todos os trabalhos que elas passam os olhos por eles. Elas olham o título e depois, eventualmente, elas dão uma olhada no resumo. Depois, talvez, elas decidam que se vão dar uma chance para aquele trabalho e salvam um PDF na área de trabalho. Então, se você cria uma expressão nova no título, você pode perder um monte de leitores em potencial porque as pessoas não sabem do que você está falando. Tá? A simplicidade diz respeito ao fato de que a maioria dos nossos leitores, assim como nós, embora todo mundo use o inglês, isso a gente já discutiu na disciplina, as pessoas não têm inglês como a sua primeira língua. Portanto, o vocabulário delas, muitas, né, na maioria dos casos, é um vocabulário limitado e particularmente ao inglês técnico. Tá? Então, nada de usar um inglês muito rebuscado para demonstrar erudição no idioma, aí não é o lugar que você vai fazer isso. Na verdade, na escrita de um artigo científico, não é o lugar para fazer isso. Tá? Você tem que usar uma linguagem, um vocabulário que seja comum às pessoas que têm um nível intermediário de inglês. Então, mantenham a discussão simples até para não gerar dubiedade nas coisas que vocês falam. Lembre-se que fazer ciência é principalmente fazer com que os outros acreditem em nós. Se o sujeito não entende, aí voltamos àquela história da mensagem. Se o sujeito não entende a mensagem que você está propondo, como é que ele vai concordar com você? Tá? E a questão da concisão, né? Concisão não tem muito a ver com o tamanho do texto em si, mas é garantir que você não tenha nenhuma expressão que apareça no título seja em excesso. Nós vivemos numa sociedade em que o consumo de informação é feito de forma quase que imediata. Todo mundo aqui já saltou um textão no WhatsApp, todo mundo já saltou um textão numa rede social, desistiu de ler uma matéria porque aparece lá em cima 15 minutos de leitura, ou pulou um vídeo no YouTube quando ele passa dos, 20 minutos. Tá? Então, elaborar títulos que sejam muito longos joga contra os autores. Lembre-se disso. Lembre-se de qual é o mecanismo que a gente faz a busca. Você joga numa página, num buscador, por exemplo. Pois é. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. E aí você fica correndo, certo? Com o cursor do mouse, correndo para baixo, olhando os títulos. Quanto tempo você se dedica a ler cada título? Uma fração de segundo, eu acho. Não mais do que isso. Para você decidir se você vai continuar rolando a barrinha para baixo ou não, ou se você vai se deter em determinado artigo. Um título muito longo, 2, 3 linhas, às vezes você perdeu o leitor porque você perdeu a atenção dele. Tá? Então tentem, na medida do possível, com que a informação, o entendimento seja... o cara seja capaz de entender o trabalho nessa fração de segundo que ele dispensa aos nossos trabalhos. Ok? Então, são esses itens aí. Existem outros, né? Que são, inclusive, a gente pode discutir quando for o momento oportuno, mas esses não podem faltar, levar em conta esse checklist quando a gente for pensar num título, tá? Eu peguei alguns exemplos aqui de revistas importantes para vocês perceberem que não existem muitas regras, desde que a gente considere essa questão de que cada palavra tem que trazer uma ideia associada consigo, cada uma tem que desempenhar uma determinada função na oração, mas aquele títulozinho que não carregava verbo, que não designava uma ação, certo? A história dos verbos intransitivos, né? Isso não existe mais, tá? Esse tipo de estrutura já
faz muito tempo que ela foi abandonada. É lógico que tem gente que ainda escreve assim, mas isso não é um padrão. Vocês vão encontrar, eu peguei alguns exemplos aqui, ó. Vocês vão encontrar os mais variados exemplos. E aí eu me dei o trabalho de olhar artigos que são bem citados, tá? Que inclusive quando o pessoal vai discutir como elaborar um bom título dentro dos editoriais dessas revistas aqui, eles sugerem esses artigos como exemplo. Então não foi uma escolha a esmo. Vejam que analogias são possíveis no título. Então o cara colocou ali 2 pontos, ou seja, você vai explicar, né, sempre o que em inglês a gente chama de column, né, essa coluna que a gente em português chama de 2 pontos, basicamente significa que a segunda oração explica a primeira. Então, no primeiro caso, ele tratou de falar para o público mais específico, então, o design de cocatalisadores bimetálicos. 2 pontos, e aí ele explica do que se trata para um público mais amplo, um público mais leigo. A party of two, como é que a gente traduziria isso? Vocês que são bons no inglês aí. Fala, Bruno. Eu cliquei errado aqui. O que é party? Uma festa, né? Uma celebração? Não, mas isso aí ele tá falando que esse negócio aí que ele vai falar é dividido em 2 grandes áreas. Uma via de mão dupla. Não é isso não, Bruno. Não é a party. Festa, dança, Não. celebração. Não, mas party pode ser um grupo. Cara, será? Porque a ideia que eu tenho no editorial não é bem nesse sentido, não. Viu? É para dizer assim, que você precisa... É mais ou menos o... Inclusive no artigo eles fazem um paralelo com uma dança, que é muito estranho você dançar sozinho. É interessante que você tenha um par. E aí, qual é a analogia? Que o cocatalisador, para a reação que interessa, ou para as reações que interessam a esses autores, a cocatálise, ou seja, a inserção de um segundo elemento, desempenha esse papel porque um catalisador sozinho não funciona. Então, o segundo viria complementar o primeiro. Tá? O título pode ser uma pergunta. Vocês estão vendo ali no exemplo à direita, né? Como... Então, o título sendo uma pergunta pode atiçar... Nós somos seres curiosos, então pode atiçar a atenção dos leitores. Como a água sendo usada como solvente e aqueles ligantes ali de glutationa afetam a estrutura e as propriedades eletrônicas desse complexo de ouro. Pode ser casamento também, exatamente. Aí outra ali que eu peguei na Nature Materials, então seria... a gente tem que, para fazer sentido em português, tem que rearranjar tudo que eles estão falando ali. Então eles desenvolveram uma gelatina baseada em biogels para eletrônica e robôs soft, que é resistente e, ao mesmo tempo, inteiramente degradável. E assim vai, né? Então tem, por exemplo, a síntese de nanocristais metálicos de forma controlada. Aí tem uma provocação para o leitor, né? A química simples se encontra com a física complexa. A química simples, no caso, seria o fato de que você tem materiais que geralmente são formados de um único elemento químico, mas o que vai definir as propriedades de interação desse... É o último aqui, Samira. Aqui, ó. Tá pequenininho, né? Eu acho que eu trouxe exemplos demais para Vamos lembrar das aulas do Cícero, né? Mas a ideia ali é o seguinte: você pode ter um mesmo elemento químico tendo atividades completamente distintas em função do arranjo estrutural que esse material apresenta na sua superfície. Então aí entra a complexidade da física quando ele fala do arranjo estrutural. Então, os exemplos... Não é isso, não. Eu acho que essa letra aí é melhor. Então, assim, eu peguei os exemplos interessantes, mas agora, o que é que a gente deve evitar?
Formas abreviadas, a não ser que sejam coisas muito conhecidas dentro da área, tá? Como, sei lá, dentro da química, CFC, RMN, FTIR, mas aquelas formas abreviadas ou acrônimos que são muito específicos, evitem, porque basicamente vocês estão afugentando um eventual leitor. Ele não vai entender o que é aquilo. Uma coisa que os editores têm batido muito, evite adjetivos promocionais, tá? Excellent, novel, sei lá, alguma coisa como impressive, promising, exatamente. Os editores falam o seguinte, olha, vocês não precisam colocar isso porque dá a impressão de campanha política, sabe? Então, assim, um trabalho bom, se uma determinada atividade, um determinado comportamento é fora do comum, é excepcional, os dados vão tratar de mostrar isso. E aí, talvez, no resumo, você possa colocar alguma coisa, dizer, olha, a gente tem um material aqui que é muito melhor do que tudo que a gente já encontrou na literatura para determinada função. O título não é o lugar de colocar isso, tá? E, de novo, evite expressões vazias, né? Como investigação de alguma coisa, estudo de alguma coisa. Ora, nós estamos falando de artigos científicos. Todo artigo científico, a ideia por trás é o quê? Que está se estudando, se investigando alguma coisa. Então, essa obviedade, ela não tem que constar no título, tá? Se a gente levar em conta principalmente essas duas últimas dicas aí, a gente já economiza muito em termos de espaço. A gente pode seguramente tirar algumas palavrinhas que estão ali e não estão cumprindo nenhuma função. Deem uma olhada nesse título. Eu lembrei do exemplozinho que a gente tinha comentado lá das variáveis que a gente controla e as que a gente lê, né, para estabelecer variáveis dependentes e independentes. Então, eu continuei naquele exemplo para sugerir um título fictício para vocês. Não dá para dizer que esse título é muito longo, certo? 3, 6, 9, 12, 17 palavras. Não é um título muito longo. A maioria dos periódicos fala assim, evite títulos com mais de 25. Então, ele estaria dentro da regra. Mas a questão aí é, embora não seja longo, ele é sucinto? Ele é sintético? Ou tem coisa sobrando? Tem coisa sobrando, certo? Eu acabei de falar para vocês, né? O estudo não precisaria estar ali, concordam comigo? Se está num artigo científico e é o título de um trabalho, a gente já supõe que seja um estudo. Então a gente pode melhorar isso. Ó. Eu tiro lá o estudo e fica aí. Já economizei 2 palavras, certo? Influência dos níveis de ingestão de sal sobre os resultados da pressão arterial em indivíduos idosos. Então, a Samira já mandou um ali que dá para reduzir muito, porque eu não preciso de falar de níveis de ingestão de sal, né? Eu posso falar da influência da ingestão de sal e resultados. É lógico que se a gente está apresentando a pressão arterial como resultado da variável de controle, que é o quanto de sal a pessoa ingeriu, também é um aspecto óbvio do trabalho e também não precisaria constar no título. Então, vejam que o importante é a gente pode fazer esse tipo de elucubração, quando a gente está imaginando um título, mas a brevidade tem limite, tá? Eu estou tomando cuidado, assim como a Samira tomou também, de que cada informação relevante continua ali. Todas as informações-chave que permitem saber do que trata o estudo são mantidas, tá? E eu tiraria uma palavrinha ainda, que é o indivíduos idosos, né? A gente pode ainda melhorar isso aqui, que é deixar assim, ó. Influência da ingestão de sal sobre a pressão arterial em idosos. Então a gente economizou um monte de espaço, e mais importante do que isso, a leitura é feita de forma meio que imediata, né? Quando a gente tem poucos elementos que constituem a frase ou a afirmação. E também poderia ser, por que não, isso aqui, ó. Como a ingestão de sal, ou como o sal influencia a pressão arterial em idosos. A ideia está mantida, tá? Eu gosto particularmente, eu não uso muito não, acho que depende muito da natureza da pesquisa, mas
principalmente pesquisas nessa área médica que interessam a tanta gente, eu acho que o fato de que o título do trabalho já apresenta a questão da pesquisa, primeiro, que atiça a curiosidade dos leitores, e depois que eu acho que resume muito bem esse processo de criação que a gente vem discutindo. Então você, digamos, é lógico, depois, ao longo do trabalho, você vai apresentar a importância do trabalho, por que você escolheu fazer aquilo e tal, mas a questão da pesquisa, apresentar a questão da pesquisa de forma imediata para o leitor, eu acho que é muito salutar, porque você dá a chance do cara decidir de imediato se aquilo interessa a ele ou não. Se bem que os dois últimos títulos, na verdade, todas essas versões do título aqui cumprem muito bem esse papel, tá? Agora olhem isso aqui, ó. Eu peguei 2 contra-exemplos. Eu não consigo nem traduzir o de cima. Estudo eletroquímico sobre a absorção de óxidos de carbono e oxidação de seus produtos de adsorção em metais do grupo da platina e ligas. É horrível esse título. Tem tudo que a gente fala para não fazer, só não tem a autopromoção, né? Olha o outro embaixo. Que tipo de mensagem a gente passa com um título desse tipo aí, ó? Pois é, Samir, esse é o problema. Você perde até a ideia do que trata o artigo. Esse outro está dizendo assim, cara, ó, se você não trabalhar com isso, se você não for um ultra especialista, não interessa para você. Isso é péssimo, né? Se a gente está querendo dar visibilidade ao trabalho. Então, aí tudo bem, está em espanhol. Atividade inseticida sobre Spodoptera. Cara, isso é latim, né? Aí, na verdade, ele está designando ali a classe, o gênero, que eu imagino que seja... É uma planta que os caras estão usando para testar a atividade inseticida sobre alguma espécie de inseto, que é a atividade inseticida, afinal de contas. Mas o que eu me pergunto é o seguinte: será que não tem um nome comum para essa espécie? Precisa de que tudo seja expresso, né, em termos da terminologia científica? Porque às vezes até pode interessar alguém, né? Você passa batido porque você não sabe o que os caras estão falando, tá? Então, cuidado com isso. Se a gente perde o leitor aí, ele está perdido para sempre, provavelmente. Vamos para o próximo item. Eu disse que eu ia pular a autoria, né? Palavras-chave. Então, nós temos que garantir a visibilidade associada ao título, certo? Aí nós temos a chance de colocar mais alguns elementos de informação para o nosso leitor em potencial. De novo, usem termos clássicos. Vocês não vão ter espaço para explicar o que é que uma sigla obscura significa nas palavras-chave. Então, não é o momento de criar isso. Uma coisa que eu gosto de fazer, eu fazia, hoje em dia estou calejado, porque faz basicamente 20 anos que eu trabalho dentro da mesma área de pesquisa, eu já sei mais ou menos o que é que vai atrair a atenção do meu leitor. Mas eu sugiro, inclusive, para os meus alunos em laboratório, que é o seguinte: teste as palavras que você está supondo antes de usar. Então, quando você está lá construindo seu manuscrito e você diz, eu acho que essas palavras-chave aqui, elas meio que aprisionam o principal conteúdo do trabalho. Testem. Vão num buscador, pode ser no Google Academics, pode ser nos buscadores do Web of Science, o Cielo. Joguem essa lista que vocês estão supondo que é boa e vejam o que é que retorna na busca para vocês. Se for coisa que vocês... esse artigo aqui eu já li, isso aqui realmente é uma coisa que casa muito bem com a minha pesquisa, então é muito provável que as pessoas estejam interessadas na mesma coisa e que vão usar buscadores muito parecidos com aqueles que você elegeu. Se aparece coisa muito estranha, significa que você está errando o alvo, tá? Então você tem que pensar um pouquinho mais na busca. Hoje em dia tem uma... Eu não trouxe aqui, mas tem uma ferramenta... Eu não sei se outros editores... Da Elsevier tem um negócio que chama Journal Finder, que é muito bom para a gente ver. Ele sugere para a gente, quando você coloca a palavra-chave, resumo e título, se você já tem isso pronto em inglês, você joga lá no campo e ele retorna para você, onde é que as pessoas estão publicando os artigos com esses temas, e dá uma ordem
decrescente de relevância. Não quer dizer que você vai publicar lá, mas é uma ferramenta bastante interessante para você saber onde é que as pessoas estão discutindo isso, né? Depois eu vou trazer para vocês, tá? Vou trazer uma telinha onde eu mostro como é que a gente acessa isso e tal. E aí tem uma coisa que eu não sei se, do ponto de vista de quem vai colocar o hashtag, não faz muita diferença, mas é meio que um toque que eu tenho, assim, é um negócio que intelectualmente me satisfaz, que é seguir aquela estrutura do geral para o específico que a gente já seguiu na introdução e no resumo. Então, eu também costumo colocar palavras-chave com especificidade crescente, começando do mais geral para o mais específico do trabalho, tá? E eu imagino que isso não vai fazer diferença, mas eu acho que fica elegante, tá? É mais uma sugestão do que qualquer coisa. Gente, eu tô passando item por item, mas se alguém quiser se deter em algum ponto específico, a gente pode a qualquer momento conversar, tá? Bom, no resumo. Então, um bom resumo, ele tem que ter um pouco do contexto, né, do trabalho. E aí, claro, quando eu falo de contexto aqui, a gente normalmente não tem espaço para contar aquela história que a gente conta na introdução, tá? O contexto, ele meio que aparece junto com o que você está fazendo. Tem a questão da relevância, deixar clara a relevância daquele estudo em particular, o que é que você se propõe a fazer. Lembrem-se que o sujeito que olha o resumo não necessariamente é o que vai se dar o trabalho de baixar o PDF, portanto, não inclua detalhes técnicos. Isso aí vai aparecer na seção experimental ou lá em resultados, nunca no resumo. E a gente tem que lembrar do resumo como uma peça que é autocontida, tá? É mais ou menos como, sei lá, o resumo que a gente vê na orelha de um livro ou o trailer de um filme, porque lembrem-se daquela história que eu acho que quem faz comunicação oral nas segundas-feiras, a gente já discutiu brevemente isso, as pessoas não têm acesso irrestrito aos artigos, a versão completa dos artigos, como a gente tem no Brasil. A gente tem uma experiência que é praticamente única, que é um órgão de fomento de abrangência nacional que paga para toda instituição de ensino superior. Isso não existe nos outros países, tá? O que nós temos são contratos de instituições com editoras, inclusive muda muito de uma instituição para outra em função das suas vocações. Vamos imaginar que a gente está numa universidade que não tem determinados cursos, então não tem por que aquela universidade assinar periódicos daquela área. Isso se vocês olharem, tentarem acessar de casa um artigo, vocês vão ver que individualmente um artigo sai por 30, 40, 50 dólares, certo? Não é um negócio barato. É lógico, quando você compra um pacote dentro de uma editora, o preço por artigo vai cair, como qualquer coisa comprada no atacado, certo? Mas ainda assim é caro. Então, a experiência que a gente tem do exterior é que as pessoas são muito cuidadosas na hora de baixar artigos. Não tem esse AUE que a gente faz aqui, eu vou baixar aqui, fiz uma busca no Scopus, hoje em dia ele faz o download de até 50 artigos simultaneamente. Você colocou a hashtag lá, vou baixar os primeiros 50, eu jogo numa pasta, depois baixo os próximos 50. E no futuro, num dia que você tiver tempo, paciência, aí você vai ver cada um e ver se lhe interessa. Não é assim que as ferramentas de busca funcionam. Tá? Geralmente, essa assinatura ela é muito menor do que o que a CAPES paga para as editoras. A gente paga centenas de milhões de reais todos os anos para que a gente tenha esse acesso irrestrito. E cada download é um custo. Então, você tem um número de downloads, assim como você tem, sei lá, tipo internet pré-paga. Então, você sabe que ficar assistindo vídeo no YouTube, se você tiver no seu 4G, que isso vai custar um preço para você. Então, as pessoas elegem o que querem ver, o que significa dizer que a pessoa tem que ser capaz de identificar que o seu resumo interessa ao trabalho dela. Certo? Você não pode ficar remetendo no seu resumo a um dado experimental específico, a uma condição específica, porque
via de regra, o cara não vai acessar o PDF na hora que ele está olhando o resumo. Okay? De novo, como o nome diz, resumo, então seja breve, certo? Aqui trata-se de um resumo no trabalho, então nada de apresentar. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui para ficar mais claro a que tipo de crítica nós estamos nos referindo. E as abreviações e acrônimos obscuros, eu vi que alguém colocou alguma coisa aqui. Então, mas é por isso que eu estou falando. Se for uma coisa obscura que você criou, ou então que é alguma coisa do seu nicho muito específico de pesquisa, às vezes foi um acrônimo que o seu grupo de pesquisa criou, que não faz muito sentido fora da área, então você perde o leitor por uma incapacidade de entendimento. Né? Vamos pegar uns exemplos aqui, com base nisso que a gente está discutindo, aí vocês vão me dizer o que é que vocês acham disso. Como para já potência, basicamente, a sensores sem fio que são colocados lá em florestas, em áreas remotas, um dispositivo de coleção de microenergia ambiental foi aperfeiçoado nesse estudo que está sendo proposto aqui. E experimentos de campo foram executados, né, levados a cabo em condições encontradas na natureza pela primeira vez. Aqui tem um aspecto inovador, né? Então, provavelmente tem sido testado em condições de laboratório. Mas para valer lá na Vera, na selva, na floresta, foi a primeira vez. Os dispositivos de geração de potência termoelétrica usaram uma espécie de canudo, né, para transmitir calor assistida por gravidade das camadas próximas à superfície até o nível do solo. E um gerador termoelétrico foi empregado para gerar potência elétrica a partir da diferença de temperatura entre o solo e o ar, né, o ar circundante. Os resultados demonstram a viabilidade do uso dessa energia verde, né, para dar, não sei contados de power, para dar potência, para gerar potência, para sensores sem fio em florestas remotas ou outros ambientes, né? Esse trabalho é relevante para as questões agudas de falta de energia e para problemas de poluição ambiental. Porque se você tem um dispositivozinho que você fica lá no meio da floresta e ele não precisa de que você fique de tempos em trocando uma bateria, às vezes a bateria em condições de, sei lá, chuva, muito calor, ela explode, isso gera um problema ambiental. Tá? Então, eu não sei qual a opinião de vocês, mas eu acho que isso é um excelente resumo. Ele traz... Veja que nós não somos da área, eu acho que poucos de nós, talvez sejamos, mas ele passa muito bem a ideia do trabalho e por que ele é relevante. Tá? Em poucas palavras, eu não contei aqui, mas deve ter, pelo tamanho aí, umas 100 palavras. Então, todas as características fundamentais do trabalho estão aprendidas. Vejam que os caras não contam qual é a diferença de temperatura, qual é o pH do solo que eles usaram. Isso aí vai estar onde? Na parte experimental. Se essa floresta está submetida a altos regimes de chuva, se isso impacta na vida do sensorzinho que eles têm lá. A gente precisa de saber disso nesse momento? Não. Agora dê uma olhada nesse, que infelizmente é da minha área, tá? Mas olha isso, gente. As taxas de eletrooxidação voltamétrica de ácido fórmico, formaldeído e metanol em eletrólito ácido sobre filmes e nanopartícula de platina suportadas em carbono com diâmetros variáveis de partícula na faixa de tamanho entre cerca de 2 a 9 nanômetros são examinadas com objetivo... Eu cansei já. Eu não vou submeter vocês a essa tortura, porque eu já enjoei, entendeu? Isso não é um resumo. Os caras quiseram colocar todos os elementos numéricos de informação relevantes ali e enfiar no resumo. Leidiane levantou a mão aí. Professor, boa tarde. Boa tarde. Mas no
no resumo precisa conter alguma parte dos resultados, né? Sim. Mas não dados. Para você que é eletroquímica, eu preciso de falar de taxas de eletrooxidação voltamétrica? Não. Não. Eu poderia dizer, as reações de eletrooxidação de ácido fórmico, formaldeído e metanol em ambiente ácido sobre nanopartículas de platina. Veja a quantidade de palavras que eu já estou... Eu preciso de falar do diâmetro variável aí. Parece que é uma informação relevante só porque ele colocou para a gente, mas compara com o resumo anterior. A quantidade de dados experimentais que não estão lá e que, no entanto, permitem que a gente entenda a relevância do trabalho. Né? Então, cuidado com isso. Um resumo não é um mini paper. Não tem que ter uma mini introdução, uma mini parte experimental, não é isso. Bruno levantou a mão também. Você queria, antes de passar para o Bruno, Leidiane, você tinha mais alguma coisa a comentar? Não, era só isso. Porque, de fato, em algumas disciplinas a gente aprende isso, que você tem que ter um pedacinho de cada parte do paper, né? Então, eu acho que isso é coisa de que alguém que, sei lá, inventou a regra. Só que eu não estou trabalhando aqui, vejam que eu não falei nada aqui, dizer, não, a regra é essa. Qual é a ideia? Que a gente comunique da forma mais clara possível a ideia ao nosso leitor e que ele possa ser fisgado para gastar um tempo para ler aquela informação. Essa é a regra. Todo o resto é opcional. Tudo que eu estou falando aqui são sugestões que vocês podem adotar ou não, que valem em determinados contextos e não em outros. Mas a ideia, a gente não pode perder o foco da ideia, que é, eu estou querendo passar essa mensagem para uma pessoa que eu nunca vi na vida, que está do outro lado do mundo, e que pode se interessar por isso. Bruno. Entendi. Com relação ao que a Leidiane falou, eu acho que o que seria para colocar algo relevante do resultado, mas tipo, não um número que você determina lá, mas o que ele significa, né? Tipo, ele significa alguma coisa tão importante para o trabalho que talvez seria interessante apresentar, não de forma tão escancarada, né? Porque você ainda quer que a pessoa leia o resultado, mas apresentar isso no resumo. Mas aí o que eu ia comentar antes é que o senhor ainda se deu ao trabalho de ler esse resumo só pelo tanto de informação que tem nele, não dá vontade de ler. Não, é que eu conheço esse trabalho porque, assim, embora o resumo seja péssimo, os autores são bem reconhecidos na área, e, inclusive, esse trabalho é um trabalho relevante, mas a leitura do artigo em si ela é densa, sabe? Eles trazem dados relevantes, mas o marketing do negócio é muito mal feito. Tem umas coisas aí que eu nem cheguei lá, porque eu não queria cansar vocês, mas ele remete, inclusive, a um trabalho prévio do próprio grupo. Ele fala ali, como notado previamente, as taxas de eletrooxidação em metanol decrescem para diâmetros de partícula menores do que 4 nanômetros. É um festival de o que não fazer. Ricardo levantou a mão. Professor, não precisa ser tão sutil. A realidade é uma, é fetiche. Sempre que alguém, Sempre que alguém fala que você tem que botar algo que às vezes está fora da norma ou que não está realmente pedido explicitamente, você pode saber, é injeção de paciência. É um troço que te cansa, eu passei por isso e eu espero não ter que fazer mais, de ter que colocar coisa que está fora da norma porque alguém acha que fica bonitinho assim. Então, ou você é prático e pragmático, ou você é formal e bonitinho. Os dois não dá. Você quer passar uma mensagem clara é uma coisa, você quer passar algo para ficar massageando o ego de outras pessoas é outra. Tem que traçar essa linha. Eu tenho um problema certo, todo mundo sabe. Quem conhece sabe da minha personalidade. Eu até consigo falar da palestra e tudo mais, mas eu não gosto de ficar seguindo regrinha se eu não entendo a razão prática dela. São duas coisas que você falou, na verdade, né? Dá para a gente esmiuçar a sua fala, porque, assim, como eu falei, isso aqui não é uma disciplina de regras. É uma coisa que as pessoas que estão prestando atenção, aquela história você olhar retrospectivamente quais são os trabalhos que bombam em determinada área e ver o que é que eles têm em comum em termos dos aspectos de comunicação. É lógico que
Se tudo que eu estou falando para vocês desembocar numa ciência mal feita, que não interessa a ninguém, não adianta vocês fazerem uma cartinha do mundo toda cheia de floreio, porque aquilo não vai virar conhecimento relevante. A gente está sempre supondo que a pesquisa é sólida, né? Agora, eu não sei se dá para traçar essa linha, indo agora para o segundo ponto, Ricardo, porque, assim, eu acho que a gente pode demonstrar que a nossa pesquisa é robusta, que ela foi metodologicamente muito bem pensada, ou seja, que as pessoas têm motivos para acreditar naquilo que a gente está apresentando, e ainda assim não ser essa coisa quadrada demais, sabe? Você fazer uso desses elementos que a gente dispõe hoje, que só crescem, né? Então, por exemplo, hoje em dia, em artigos online, você tem algumas editoras que permitem que você coloque um vídeo lá, coloque um áudio flash. Então, tem uma série de coisas que, digamos que o autor não está interessado em ler o seu resumo, mas ele vê que tem um videozinho do lado. Vocês sabem, nós sabemos que os vídeos, se forem curtos, eles chamam muita atenção, certo? É muito mais fácil a gente clicar num vídeo que a gente recebe no WhatsApp do que clicar num texto que tem veja mais. Então, de repente, a gente pode ganhar o cara através do vídeo. Eu acho que essas coisas, elas não têm por que ser separadas. Eu acho que a gente faz mal isso eu concordo com você, acho que a gente faz mal. A produção de conhecimento, ela é muito desvinculada da comunicação do conhecimento. Então, a gente tem pessoas que se dedicam, e é bom que o número seja crescente, tem cada vez mais pessoas que se dedicam a integrar esses dois mundos, sem, no entanto, perder esse caráter rígido, né, protocolar, que a ciência requer, porque as pessoas querem confiabilidade no resultado e querem reprodutibilidade no resultado. Não dá para você fazer de qualquer jeito, né? Mas eu acho que é principalmente uma falha nossa. Não quer dizer que isso é impossível de ser feito. Leidiane. Não, professor, é porque assim, na nossa área, principalmente, a gente tem que ser bastante artista, né? Porque é difícil você passar uma mensagem, não é impossível, mas chamativa e sem usar os termos tão técnicos, né? Que a gente precisa usar, como o senhor citou aí, por exemplo, eletrooxidação. Quando eu ganhei o prêmio lá do IC, o rapaz foi anunciar, ele não conseguiu completar o título. Eu já presenciei isso também, comum. São termos, assim como o pessoal que trabalha com química orgânica, né, tem os nomes de umas moléculas lá que quem não tiver ensaiado para dar o seminário, o cara não consegue falar. Mas eu acho assim, Leide, onde é que a gente encontra esse ponto de equilíbrio? Uma coisa que me ocorre. Sempre que a gente vai trazer um conceito novo, é importante que a gente explique esse conceito. Eu acho que eu já fiz um pouquinho isso com vocês, né? Por exemplo, o que é que a gente vai chamar de premissa? Tem uma disciplina de metodologia científica em que a gente fala menos de redação e mais da estrutura do conhecimento científico, em que eu trato muito com eles. O que é a metodologia? O estudo do método? O que é que a gente está chamando aqui de hipótese? Então, quando você vai falar para um público não especialista, você tem que definir o termo que você está usando antes de qualquer outra coisa. Então, duas coisas, é o contexto e a definição do termo, certo? Por exemplo, se eu falo, eu estou vendo, eu não consigo ver tudo aqui, mas eu sei que a Samira está prestando atenção na aula aí, que ela está com o vídeo aberto. Então, se eu fosse contar para a Samira aqui, não vou contar para você, porque você trabalha comigo já faz vários anos, então, qual é a relevância disso que esse cara está fazendo? Então você tem que contextualizar, certo? O cara já começa, veja que ele usou um espaço enorme e ele está falando de uma especificidade que alguém fora da área de eletrocatálise, eu não diria nem eletroquímica, não sabe para que ele está fazendo isso. Agora, se eu conto para a Samira, esse cara está interessado em usar metanol como um combustível verde. Então, quando a gente aprende a eletrooxidar isso, esses elétrons que são retirados da molécula e que eventualmente formam o ácido fórmico e o formaldeído, que são produtos de oxidação, então por isso que ele estudou as três substâncias ao mesmo tempo, né? Você pode usar esse elétron, por exemplo, para manter um computador ligado, para manter um celular ligado. Se ele tivesse falado isso aí, eu tenho certeza que ficaria claro por que ele estava fazendo isso. E, sei lá, com 2 linhas você explica isso, né? Então a questão é contexto
E quando for surgir uma palavra que não dá para... A gente não tem como inventar um termo para... Deixa eu pensar aqui. A própria eletrooxidação, né, Lidiane? Ou oxidação eletroquímica seria o sinônimo. Não muda muita coisa. Então, quando a gente tem que apresentar esse termo para um público leigo, ele tem que ser definido a priori. Eu acho que por aí a gente já trilha um bom caminho. Sim, exato, você traz atenção, Sandra. Quando eu li um livro que eu tenho aqui, que quando Einstein escreveu a teoria da relatividade, não sei como que eles mediram isso, mas diz que só 12 pessoas no mundo, né, entre cientistas conseguiram entender. Mas hoje todo mundo tem uma noção, né, do que é. Lógico, não em termos científicos, mas todo mundo tem uma ideia. Uhum. E eu acho que, assim, essa é a questão da mensagem do que é fazer ciência, se mais pessoas fossem instruídas cientificamente, ainda que não virassem cientistas, né? Não tem, digamos, não tem espaço para todo mundo que passa por uma universidade virar cientista. A gente vai criar uma estrutura que não se sustenta no tempo. Mas as pessoas têm que ser versadas em ciência e no que é o pensamento científico para não caírem nessas armadilhas que a gente vive vivendo hoje em dia, né? A pessoa, sei lá, você usa coisa como massagem quântica, coach quântico, exatamente, que é um termo muito em voga. E as pessoas, porque tem esse verniz científico, né, tem uma palavra ali que remete a isso, o pobre do sujeito cai nessas armadilhas e fica na mão do charlatão. Então, se as pessoas entendessem um pouco mais como é que o pensamento é estruturado, a gente sairia... Eu não conheço a palavra, não. A água imantada, tá. O espaço está com problema. Tá, entendi. A minha avó tinha uma garrafa, do tamanho da garrafa de 5 litros, super pesada, porque devia ter uma estrutura de ferro em volta, e ela bebia água desse negócio por causa dessa conversa aí de água imantada, um negócio horroroso. E é assim, o analfabetismo científico faz essas coisas. Isso aí é essa moda agora, que na realidade a gente está numa moda da ciência, né? Não é uma ignorância, é uma moda. Isso é anterior, então já vem assombrando a gente faz tempo esse oportunismo, né? Da nossa ignorância nas coisas. Nós vivemos na era da desinformação. E vejo que essas coisas, esses caras que querem se aproveitar dessas palavrinhas chiques da ciência para pregar uma outra coisa, ganhar dinheiro, né? Fazer, sei lá, aparecer na mídia, eles vão na contramão do que a gente está falando aqui. Geralmente o cara usa a linguagem rebuscada justamente para dizer, olha, eu sou super especialista nisso aqui e você não tem por que se preocupar em tentar entender o que eu estou fazendo. Como se isso não fosse para todos. É muito danoso isso. Mas a impressão que dá, professor, é que eles acham que sabem. Eles acham mesmo, de verdade. Eles não... Alguns. Mas tem muita gente mal intencionada também. Tem gente ignorante. Eu esqueci o nome da... Alguém vai lembrar aí? Desse tipo de mecanismo cerebral que você... Quando você é muito ignorante numa área, você acha que... Eu não sei se chama de síndrome, eu acho que não, eu esqueci agora. Você só percebe o tamanho da sua ignorância quando você tem elementos mínimos de informação, para perceber o quanto você não sabe. Mas eu esqueci o nome. Eu podia ajudar aí. Gente, eu ia propor o seguinte. A partir de hoje, eu já não tenho mais aquele probleminha de ter um outro minicurso depois. Então, a gente pode dar uma estendida nessa aula, mas para não ficar muito cansativo, eu ia propor 2 intervalos em vez de 1. Eu já estou falando com vocês aqui há 1h08, e eu acho que está rendendo, porque Tem um termo, professor, não sei se era esse que você estava pensando. Fala, qual é? Mas um bastante usado na internet da vida é esse aqui.
Não, é o nome de um cara que propôs. Pode ser que seja a mesma coisa. A síndrome da oitava série, do oitavo ano, eu conheço como outro nome. Mas a ideia é essa, a pessoa é tão ignorante. Uma vez eu vi uma piada, uma anedota com a equação de Schrödinger, sabe? Que tem o H psi igual a E psi. O cara falou, pô, mas quanto que é? O povo faz esse bicho todinho, é só cortar o psi aqui, H igual a E, pô. Quando você não tem noção do que significa aquele simbolismo, você não sabe o que é alto valor, não sabe o que é alta função, não sabe o que é densidade de probabilidade, aí você fala uma bobagem dessas. É mais ou menos nesse sentido, né? Gente, então, eu vou parar. Hoje a aula vai ter 3 partes, tá? Eu vou parar a primeira parte aqui. Minha água já esquentou.